Que a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar fluindo em cada coração. Que Deus, o Todo-Poderoso, possa te abençoar ou continuar te abençoando com as ricas bênçãos de Deus, o Deus que é vivo e poderoso. É nesta tarde um privilégio de estarmos falando através da conexão, através desse sistema que Deus tem preparado para nós. Um sistema que foi criado por Deus através da internet, que os filhos de Deus possam fazer um bom proveito, usar a este sistema para a glória de Deus. A palavra que nós vamos ler aqui nesta tarde está no livro de aos Hebreus, a Epístola aos Hebreus, capítulo 1, que diz assim, no versículo 1: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, estamos diante de uma escritura que é Deus que está falando para todos nós. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, antigamente, no passado, e de muitas maneiras. Deus fala de muitas maneiras e muitas vezes. Ele tem falado através das eras, mas o homem, muitas das vezes, tem endurecido os seus corações para a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: se hoje ouvides a sua voz, a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Em Hebreus capítulo 3, versículo 7, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Então, Deus estava falando através do profeta Moisés, na antiguidade, lá no deserto, e o povo estava endurecendo os seus corações para a palavra de Deus. Porque Moisés, profeta enviado de Deus para o povo de Israel, foi um homem chamado por Deus, comissionado por Deus, para libertar o povo que estava escravizado ali no Egito. E Deus o vindicou como um profeta de Deus, enviado da parte de Deus. E aquele povo estava com seus corações endurecidos para a voz de Deus que estava falando através daquela instrumentalidade humana. Porque Deus, ele usa o homem. O homem é um instrumento que Deus usa para falar a sua palavra, para expressar os pensamentos de Deus. Então, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas,
a nós falou nesses últimos dias pelo seu Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. É o Espírito Santo que está falando através da palavra de Deus. Deus, ele não é padronizado, como está escrito aqui na palavra de Deus. Ele fala de muitas maneiras. Muitos querem padronizar Deus, mas Deus não é padronizado. O único padrão que Deus tem e que não pode mudar é a sã doutrina. A sã doutrina, ela é padronizada. Ela tem um padrão, um modelo. É a sã doutrina. Nesse sentido, Deus é padronizado, mas no sentido de manifestar-se, no sentido de operar sua vontade, o seu querer, Deus, ele se manifesta de muitas maneiras, de muitas formas. Então, agora, a Bíblia fala que todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. A palavra de Deus, ela não varia, ela não pode variar. A palavra de Deus, ela é algo que não pode variar em nenhum sentido. Por quê? Porque Deus, ele é infinito. O que Deus fez no passado, ele continuará fazendo hoje, está fazendo hoje e continuará fazendo no futuro. Porque Hebreus capítulo 13, verso 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, o que ele fez no passado, continuará fazendo no presente e fará no futuro. Se existe uma coisa que Deus vela, que Deus é zeloso, é pela sua palavra. O profeta de Deus nos mostra que o homem, ele não é mais do que a sua palavra. E Deus também não é mais do que a sua palavra. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós temos que valorizar a palavra, dar valor à palavra. Por isso, nas muitas palavras, diz a Bíblia, nas multidões de palavras, não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. O profeta nos diz na mensagem à ordem da igreja que os apóstolos eram homens de poucas palavras. E o próprio Senhor Jesus Cristo também foi um homem de poucas palavras. Só falava aquilo que o Espírito Santo ordenasse o que ele falasse. Assim, devemos nós somente falar aquilo que Deus ordena para nós falar. E se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus, conforme está escrito na Bíblia. Porque o Evangelho de Jesus Cristo não pode ser mudado, não pode ser falsificado, como muitos hoje estão falsificando a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus permanecerá a mesma. Ela tem o mesmo poder que teve lá no passado. Esta palavra ainda é viva, ainda é eficaz. A palavra de Deus, ela é operante, ela opera, ela tem poder para nos transformar. A palavra da verdade
da Bíblia. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, ela não pode falhar e não falhará, porque está escrito em São Mateus, capítulo 24, verso 35, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras, disse o Senhor Jesus, não hão de passar. Ela não passa. A palavra de Deus está em pleno cumprimento. A cada dia a palavra do Senhor está se cumprindo na vida de cada um de nós, seja para o bem, seja para o mal, seja para a salvação ou seja para a perdição. A palavra, ela está se cumprindo. Porque Deus falou, eu fiz todas as coisas para o seu próprio fim, até o ímpio para o dia do mal. Então foi Deus que fez, criou todas as coisas. Todas as coisas operam na perfeita vontade de Deus. Você, meu irmão, que nesta tarde está me ouvindo, que Deus possa te abençoar, que você possa ser fortalecido através da palavra de Deus. Por isso que em Apocalipse está escrito, bem-aventurado é aqueles que ouvem e aqueles que lêem o livro desta profecia, porque o tempo está próximo. Nós temos que dar crédito à palavra de Deus. O homem, o ser humano, tem virado para o assim diz o Senhor. Mas o profeta nos deixa aqui um conselho. Na mensagem, é sua vida digna do Evangelho? Quando Deus envia o Espírito Santo e bate na porta do coração de um homem ou de uma mulher, e ele deliberadamente o rejeita, um dia ele o rejeitará pela última vez. É terrível, é lamentável um homem ouvir a voz do Espírito Santo e rejeitar esta voz. A voz do Espírito Santo não é a voz apenas do homem. A voz do Espírito Santo é a palavra de Deus. É a palavra que está escrita na Bíblia Sagrada. E que Deus, através do Espírito Santo, ele fala através do homem, porque é o instrumento de Deus. O homem, ele é o instrumento de Deus. O profeta de Deus nos fala que Deus poderia ter usado a natureza para pregar o Evangelho. Ele poderia ter usado o sol, a lua, as estrelas, os ventos. Mas Deus, ele estabeleceu um critério, uma regra de usar o homem para pregar o Evangelho. Quando Deus envia o Espírito Santo, Deus tem enviado o Espírito Santo desde lá do dia de Pentecostes. Através das eras, o Espírito Santo está sendo enviado a todos aqueles que crêem, todos aqueles que recebem em seus corações a palavra de Deus, porque para receber o Espírito Santo
Você tem que receber a palavra de Deus. Arrepender dos seus pecados e invocar o nome do Senhor Jesus Cristo no seu batismo. E você será um candidato ao batismo do Espírito Santo se perseverar na obediência da palavra de Deus. Até mesmo quem já é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, é necessário perseverar na palavra, como está escrito lá em Atos 2, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em toda a alma havia temor. Então é necessário uma perseverança. Não basta nós ser batizado apenas no batismo no nome do Senhor Jesus Cristo e ficarmos estacionados, e estarmos parados. A Bíblia manda nós prossigamos em conhecer o Senhor, perseveramos na palavra, perseveramos na doutrina dos apóstolos. Para isso é necessário lutarmos, porque sem luta não há vitória, porque a palavra de Deus nos mostra ao que vencer. Lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ao que vencer, então é necessário lutar. Porque se a Bíblia nos mostra que há o que vencer, então é necessário uma luta. Ninguém vence sem a luta. Então é lamentável um homem e uma mulher que recebe ou rejeita o Espírito Santo, ao ouvir esta voz, ao ouvir a palavra de Deus e rejeitar a voz do Espírito Santo. O profeta de Deus diz que um dia ele o rejeitará pela última vez. Então você não terá um caráter privilegiado. Você pode se assentar em uma igreja e ouvir ao Evangelho e concordar com o Evangelho. Você pode fazer muito, como dizer: eu sei que está certo, mas nunca colocou um dedo nisto para ajudar a si mesmo. Você simplesmente ouve isto porque você diz: eu creio que está certo. Aquilo é simplesmente simpatizante. E eu poderia dizer: eu creio que aquilo são $10.000. Isto não significa que eu recebi aquilo. Eu poderia dizer: esta é uma boa água fria, mas recusá-la a beber. Aí que está. Muitos dizem: eu creio no Evangelho, eu sei que o Evangelho é a verdade, mas nunca recebe o Evangelho, nunca obedece ao Evangelho que lhe foi pregado. É muito triste rejeitarmos ao Evangelho verdadeiro. O profeta de Deus diz que a pior coisa que pode acontecer com um homem, com um ser humano, é ele partir sem Deus, partir desta vida para outra sem Cristo, sem receber o Evangelho verdadeiro. Porque quando nós partimos desta vida para outra, necessitamos de estarmos em Cristo. Porque sem Cristo estamos perdidos.
Por isso é necessário buscarmos em oração a presença do Espírito Santo. Agora o profeta mostra na mensagem que o homem nunca busca Deus, é Deus que busca o homem. Na verdade, quando nós vamos e recebemos o Evangelho, é porque o próprio Deus já colocou em nossos corações esse desejo. Se temos desejo do verdadeiro Evangelho, é porque o Espírito Santo nos alcançou, nos buscou. Porque na verdade o homem sempre tem fugido de Deus, corrido de Deus, porque quando o homem peca, ele cai em desobediência à palavra de Deus. A tendência do homem, da mulher, é se esconder. Como aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Adão desobedeceu a Deus, dando ouvido à sua mulher, que também tinha desobedecido a palavra de Deus e dado ouvido à serpente. Quando Deus chegou ali no Jardim do Éden, eles se esconderam, porque estavam em pecado. Esta é a natureza do homem, do ser humano em geral. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, proveu um plano salvífico por nós, para nós. Na verdade, Jesus Cristo disse: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Se para vir a Deus é necessário o arrependimento, aqueles que têm se desviado, diz o profeta de Deus, precisa se arrepender muito mais. Esta é a verdade. Não há mais o genuíno arrependimento pelas coisas erradas que os homens, que nós muitas das vezes praticamos em desobedecermos ao Evangelho. Porque sem arrependimento não há remissão. Deus, na verdade, está intercedendo no seu trono de misericórdia. Mas esta intercessão é necessário que um genuíno arrependimento possa estar em nossos corações e a cada dia nós estamos acertando as nossas vidas com Deus. Porque todos nós, como seres humanos, estamos sujeitos a falhar, a errar. Deus não te condena, Deus não vai nos condenar por nós sermos pecadores. Porque esta é a nossa natureza, a natureza humana. Mas o homem será condenado por rejeitar o sacrifício provido por Deus. Por viver uma vida pecaminosa e por dar as costas para Deus. Aí é onde Deus vai tratar com cada um daqueles que pisotearam a sua palavra, que não deram crédito ao Evangelho verdadeiro. Esta é uma boa água fria, mas recusá-la a beber. Vocês sabem o que eu quero dizer? Isto é vida eterna. E recusar a fazer isto, um dia você atravessará a linha entre o juízo e a misericórdia. Quando alguém atravessa aquela linha, porque há uma linha de divisória entre o juízo e a misericórdia. E é muito fácil para um homem, uma mulher, um adolescente,
atravessar esta linha entre o juízo e a misericórdia. E quando acontece isto, você não tem mais volta. Se você cruzar esta linha da misericórdia, você não terá o privilégio de vir receber isto. Quando nós sentimos, lamentamos aquilo que praticamos que é errado, quando em nós há uma dor, em nossos corações, um genuíno arrependimento pelas coisas erradas que praticamos, isto mostra que ainda há oportunidade para aquela pessoa, não importa a condição que ela se envolveu na vida pecaminosa. Deus ainda está de braços abertos para te levantar quando você realmente sente um genuíno arrependimento. Mas quando uma pessoa ela atravessa a linha de misericórdia, ela cruza aquela linha, esta pessoa nunca mais se arrependerá de seus pecados. Ela viverá uma vida pecaminosa e estará sempre tendo prazer na iniquidade. Nunca terá aquele desejo mais de se acertar com Deus. Isto mostra que para esta tal pessoa não há mais oportunidade de salvação, porque ela tem cruzado a linha entre o juízo e a misericórdia. Mas se em você, meu irmão, minha irmã, ainda há este sentimento, Deus ainda está batendo na porta do seu coração. Porque o desejo de Deus, irmãos, é que ninguém se perca. É o desejo de Deus. Deus não quer que ninguém pereça. A vontade de Deus é que todos se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. E vivam uma vida rendida à sua palavra. Agora, o profeta mostra na mensagem, eles são como Esaú. Vocês conhecem, quem lê as escrituras sabe da história de Esaú. Externamente correto. Observem que o profeta está dizendo, eles são como Esaú, externamente correto, exteriormente correto. Isto acontece com muitas pessoas que são extremamente religiosas. Exteriormente, eles são corretos. Esaú era religioso do lado de fora. Quando veio com respeito à religião, ele pareceu ser mais religioso que Jacó. Você vê que muitos são religiosos e são melhores, aparentemente, exteriormente, são muito mais melhor do que muitos. Mas ele parecia ser um homem melhor. Ele parecia ser um homem melhor do que era Jacó.
Mas do lado de dentro, que foi? Ele era um religioso externo, mas o seu pensamento não era filtrado. O problema de Esaú era o seu interior. Ele não tinha respeito para com a sua primogenitura. Muito embora sendo muito religioso, externamente correto, vivia uma vida socialmente correta, como o mancebo de qualidade. Socialmente falando, aquele homem não pecava. Ele era impecável, socialmente falando. A Bíblia diz que ele guardava os mandamentos de Deus. Ele guardava os 10 mandamentos. Mas o problema daquele homem estava no seu interior. Ele perdeu a sua maior oportunidade quando Jesus Cristo fez o convite. Quando ele foi ao Senhor Jesus Cristo e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Um homem daquele que tinha qualidade muito mais do que nós e ainda não tinha vida eterna. Porque a salvação não é o que você faz, é o que Deus fez por nós no Calvário. Por isso está escrito em Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua para as boas obras, as quais Deus quer que andemos nelas. Então, meu irmão e minha irmã, você não é salvo, nós não somos salvos pelas obras, por aquilo que praticamos, mas somos salvos para as boas obras, as quais Deus quer que andemos nelas. Mas muitos rejeitam ao Evangelho de Jesus Cristo, ao Evangelho verdadeiro, porque Jesus Cristo disse para aquele mancebo de qualidade: guarda os mandamentos. Ele disse: isso eu tenho feito desde a minha meninice, desde a minha mocidade. Mas Jesus disse: ainda te falta uma coisa, vai e vende tudo quanto tens, e reparta aos pobres, e vem, segue-me e terás um tesouro no céu. A Bíblia diz que ele se entristeceu, por quê? Porque ele possuía muitas propriedades, era um homem financeiramente rico, mas o seu coração estava ainda preso nas suas riquezas. Nós não podemos colocar os nossos corações em nossos bens materiais. A Bíblia fala: se as suas riquezas aumentam, não ponhais nelas os vossos corações. Deus não proíbe ninguém ser rico financeiramente, mas desde que você não coloca o seu coração naquilo, desde que você não faça do seu dinheiro, dos seus bens, uma idolatria, porque tudo aquilo que tomar o lugar de Deus na sua vida é idolatria. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Se Deus não estiver em primeiro lugar na nossa vida, na nossa alma, estamos no espírito de idolatria, porque todas as coisas que vêm antes de Deus é idolatria. Nada pode tomar o primeiro lugar de Deus na nossa vida. A Bíblia nos mostra que a avareza é idolatria. O amor ao dinheiro é a espécie de todos os males. Não diz que o dinheiro é a espécie de todos os males, mas o amor ao dinheiro, a cobiça, as concupiscências. E muitos nessa
cobiças têm se desviado da fé e se traspassado com muitas dores. O profeta de Deus mostra na mensagem, escutando a sua voz, que a prosperidade separa o homem de Deus. Muitos estão separados de Deus por causa das suas prosperidade financeira, tem sofrido um retrocesso espiritual. Estão mornos, frios, indiferentes, patinando na fé. Mas Deus está nos advertindo. Deus ainda está falando conosco através do Espírito Santo. Ele não sabia que a primogenitura significava o tanto que Deus disse. Lá estava ele, disse: estou com fome. Esaú, que diferença faz isto a respeito da velha primogenitura? Você pode ter isto se você deseja. Vê? Eu vou à igreja, sou tão bom quanto é você. E a igreja é muito bom, é importante, é necessário. A Bíblia fala: não abandonando, não deixando as vossas congregações, como é costume de alguns. Mas o profeta de Deus diz que só porque vamos à igreja não significa que somos salvos. O necessário nascer de novo, é necessário o poder transformador em nossos corações, fazendo de nós novas criaturas, gerados pelo Espírito Santo, pela palavra da verdade. Minha denominação é tão... porque é uma das maiores do mundo. Muitos confiam em suas denominações. Se você confia na sua denominação, na sua organização, para ser salvo, você está perdido. Se você confiar em seu tabernáculo, seja ele grande ou pequeno, seja ele qual for, se a sua confiança estiver em seu grupo, em seu tabernáculo, você está perdido. Porque não foi o tabernáculo que sangrou por você, foi o Senhor Jesus Cristo que sangrou na cruz por nós. Então a nossa confiança tem que estar na pessoa do Senhor Jesus Cristo, no sacrifício redentor. Minha mãe pertence a ela, meu pai pertenceu a ela, tudo isto, aquilo, aquilo outro. Meu pastor foi educado, ele tem isto e aquilo, isto o coloca desta distância longe de Deus. Não é o filtro do homem que pensa. Se isso fosse, como poderia Pedro jamais ser o que foi, quando ele não podia assinar o seu próprio nome? Mas ele carregou o filtro do homem que pensa. O Espírito Santo é o filtro que faz nós filtrar aquilo que é correto, que faz nós filtrar aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real. O Espírito Santo de Deus é o que nós necessitamos, é o que nós carecemos. Os apóstolos, se você observar na Bíblia, na palavra de Deus, eles sempre levavam a igreja a receber o Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo chegou ali em Éfeso, em Atos 19, ele perguntou ali aos irmãos: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes?
Qual foi a resposta dos irmãos? Nós ainda nem sabemos que haja Espírito Santo. Ele disse: quem fostes batizado então? Eles responderam: no batismo de João. Mas ele disse: João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que aquele que havia de vir é Jesus Cristo. E aqueles que ouviram isso foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo colocou as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. E falavam línguas e profetizavam. Aqueles irmãos de Éfeso eram bons irmãos, ótimos irmãos. Viviam uma vida digna do Evangelho. Mas eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Mas a prova que eles eram eleitos, predestinados por Deus para a vida eterna, que quando eles ouviram o verdadeiro evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, eles o abraçaram, eles receberam aquele evangelho do Espírito Santo que foi pregado pelo apóstolo Paulo. E eles receberam o Espírito Santo, porque se você rejeita a palavra, como você pode receber o Espírito Santo? Porque para recebermos o Espírito Santo, é necessário recebermos a palavra de Deus. A palavra verdadeira. O profeta de Deus diz: Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Pecado é incredulidade. É não crer na palavra de Deus. A dúvida é uma afronta a Deus. Deus quer, Deus deseja que nós tenhamos fé em sua palavra, confiança na sua palavra. Como você espera passar sobre o santo sangue do Senhor Jesus? Só porque você pertence a uma determinada denominação e espera entrar? Você entra no terreno de Deus ou você não estará nele de forma alguma? Seja diácono, pregador, seja o que formos, não tem nada a ver com isso. Você tem que entrar nas condições de Deus. Você tem que preencher os requisitos de Deus. Nós só somos salvos quando nós satisfazemos a vontade de Deus, quando nós agradamos a Deus, quando nós alcançamos verdadeiramente testemunho que agrada a Deus. Como Enoque, a Bíblia fala que ele alcançou testemunho de agradar a Deus. É um exemplo para nós. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te enriquecer, te fortalecer. Vamos orar e que Deus vai selar esta pequena ministração da palavra em seu coração, mediante a sua fé. Eu creio que quando nós paramos para dar crédito ao Evangelho de Jesus Cristo, certamente Deus nos abençoará com as bênçãos de Deus, com as ricas bênçãos espirituais daqueles que de fato estão em Cristo Jesus. Amado Deus e eterno Pai que está nos céus, agradecemos a Ti, Senhor Deus, por esta tarde, por este momento, por este dia que o Senhor tem nos concedido, pela cura, pela libertação, pela revelação da Tua palavra, Senhor, pela Tua presença, Pai Celestial, em nossas vidas.
Nós estamos agradecidos a Ti, ó Deus, por este grande privilégio de estarmos, ó Deus, falando, ó Deus, a Sua palavra, ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor possa, Pai Celestial, nos enriquecer a cada dia mais, nos fortalecer a cada dia mais, pelo poder do Teu Espírito Santo. Ó Senhor Deus, alcança, Senhor, a cada necessitado que nesta hora estão, ó Deus, conectados através da internet e de todos aqueles que irão ouvir posteriormente, ó Deus. Que o Senhor possa libertar, curar e dar a cada um aquilo que eles necessitam. No nome do Senhor Jesus Cristo, sejam abençoados pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e até breve. Amém.